E hoje a Rádio Primeira FM recebe em seus estúdios os vereadores Éder Muraro e também Rogerinho para falar de uma situação muito importante, mais um capítulo, na verdade, do nosso Hospital São José e também Maternidade Chiquinha Galotti. Em uma das últimas sessões da nossa Câmara de Vereadores de Tijucas, nós tivemos um requerimento aprovado através do nosso vereador Éder Muraro, falando sobre uma audiência pública sobre o nosso Hospital São José e também Maternidade Chiquinha Galotti. Então, para fazer um convite a toda a nossa população e também para falar um pouquinho sobre esse requerimento, sobre essa importância com essa instituição, nós conversamos então com o Éder. Muito obrigado, Éder, pela sua visita aqui na Rádio Primeira FM, muito obrigado. E fala para a gente aí da iniciativa, na verdade, desse requerimento, por favor. Bom dia aos ouvintes da Primeira FM, né? E já de antemão agradecendo o espaço, até porque na próxima segunda-feira, dia 8, vamos ter a audiência pública com pessoas que realmente do Estado, com autoridades e dos municípios, que realmente acho que vão poder dar alguma solução para esse problema grave que é o hospital. A iniciativa foi a partir do momento que existia só boatos em Tijucas em relação ao fechamento do atendimento de emergência e urgência do hospital e a maternidade Chiquinha Galotti. E a partir disso a gente entrou em contato com a irmã Enedina e realmente a situação é bem crítica. E daí começamos essa luta, né, em favor, em prol do não fechamento do hospital São José. Éder, fala um pouquinho para a gente dessa questão da sua conversa, né, com a irmã Enedina, responsável pelo nosso hospital aqui. Como é que foi essa conversa? O que ela relatou para vocês da situação aqui do nosso hospital e também da maternidade? Bom, a conversa ela foi muito clara, né, com a irmã Enedina, e ela deixou bem explícito que o hospital ele não tem a mínima condição de tocar. Por quê? Não tem como tocar a emergência e a maternidade Chiquinha Galotti. Porque elas têm um déficit grande hoje, né? Elas arrecadam na faixa etária de 25 a 26 mil reais. É o que o SUS repassa e alguma coisa de consulta particular, de atendimento particular. Não chega a 26 mil reais. E elas têm uma despesa mensal de 111 mil. Então dá um déficit aí de 88 mil, mais ou menos 87. Antes, o prefeito antecessor, ele repassava 56 mil reais num convênio que existia entre o hospital e a prefeitura. E não cobria ainda isso tudo, mas ainda tinha como tocar. Só que a irmã viu que a realidade, se realmente fosse feito novamente esse convênio, mesmo 56 mil, não seria suficiente para que elas pudessem realmente tocar. E numa conversa com o prefeito, né, ela tentando, né, refazer o convênio, o prefeito propôs 50% desse valor. Então, realmente não tinha a mínima condição. Se já fosse aquele valor, já não daria. Imagina 50%. E eu também percebi que naquela semana, na outra semana que a gente discutiu muito isso com o deputado Vonei Morastone, que é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, com o deputado Venzon de Brusque, que também está bem empenhado nessa questão, a gente fez conversas, mas sinceramente, eu não vi, né, da parte do Executivo interesse realmente de ficar à frente dessa campanha, porque, na verdade, o prefeito sempre deixa muito claro nas entrevistas dele que a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é do Estado. A gente sabe que a responsabilidade é do Estado, mas ele, como prefeito, sim, senhor, a responsabilidade é dele, sim. Ele podia bancar isso e está à frente de toda essa história, até pelo poder que ele tem como prefeito, politicamente, né? Politicamente falando, ele tem como chegar muito mais fácil, né, no governo do Estado, e realmente eu não vi essa vontade realmente da parte do Executivo. Então, a gente bancou isso aí, não é política, tem gente misturando política. Nas redes sociais, a gente vê
críticas, alguns a favor, mas a verdade é o seguinte: a gente quer salvar aquele hospital porque nós não podemos ficar sem a emergência do Hospital São José e sem a maternidade Chiquinha Galota. O ponto principal de tudo para nós não é estar aqui fazendo política ou criticando isso ou aquele. Eu só quero que o prefeito também se empenhe como tijucano, né, e como maior autoridade dentro de Tijucas, e ele realmente faça por valer, né, o poder que ele tem hoje na mão. E é essa hora que a gente pode usar. Eu, como vereador, estou lutando, fazendo o que eu posso, certo? E também clamo que a comunidade, as pessoas que usam o hospital, né, aquelas pessoas menos favorecidas, que a maioria são as menos favorecidas, que também se engajem nessa campanha, né, e estamos vindo até aqui justamente por isso, para que dia 8 eles participem dessa audiência pública. É importante que a comunidade esteja junto também. Éder, fala para a gente quem que pode participar e o que será discutido exatamente nessa audiência pública. Bom, o que vai ser, quem pode participar são todas as pessoas, certo? Existem as autoridades que vêm, lógico, a Secretaria de Saúde do Estado, o presidente da comissão, que já falei de saúde da Assembleia, o Vonei Morastone, vai vir o gerente de saúde da SDR de Bruxo. Então, vem pessoas importantes dentro da área que vão poder discutir o que a gente quer discutir. Nós temos que arrumar uma situação onde a gente realmente possa, né, ter aquele valor mensal, certo? Para que, pelo menos, os médicos, plantonistas da maternidade e da emergência do hospital estejam uma garantia para que realmente não aconteça mais isso. Nada paliativo, que vamos hoje arrumar 300 mil, não adianta isso. Nós temos que arrumar uma situação onde que se perpetue essa situação. Então, um repasse mensal, onde todos os prefeitos também do Vale, da Costa Esmeralda, prefeito de Governador Celso Ramos, que usam muito o nosso hospital, são convidados para essa audiência pública. E, de repente, o que pode acontecer? O Estado pode entrar com uma fatia, o Vale e a Costa Esmeralda, os prefeitos podem fazer um consórcio onde esse pessoal, cada prefeitura ajude que um pouco. Uma solução não vai ter. Eu acho que uma das soluções são essa. A irmã Enedina queria que a prefeitura assumisse a emergência. A prefeitura hoje não tem como assumir. Isso a gente tem ciência que não tem como a prefeitura assumir. Uma das hipóteses, e que foi até que eu fiz uma indicação na última sessão e criou uma polêmica muito grande, seria o fechamento 24 horas, né, que eu tenho certeza absoluta e convicção que é uma das melhores soluções, tá? Que não resolva todo o problema, mas 90% do problema vai resolver. Que feche o 24 horas, né? E, lógico, 24 horas aquela unidade vai continuar como uma unidade de saúde normal, mas o 24 horas repassa todo 24 horas para o Hospital São José, tanto como a parte clínica, né? Os médicos, e o repasse do Estado que vem para o 24 horas, que seja repassado. Essa é uma solução também que 90% do problema vai resolver. Queria até deixar claro, aproveitar o espaço, que eu tenho visto nas redes sociais algumas pessoas do SAMU, e eles acham, pela colocação, talvez eu não coloquei, né, com clareza, mas eles estão achando que, como eu falei, era para nós não termos mais o SAMU. Não foi isso que eu falei. O que eu disse? A ambulância que fica lá no posto e o SAMU que fica no posto, que vá também e fique lá no hospital, né? A base. Então, que essa base saia de lá também de 24 horas e vá para o hospital, certo? Tanto a ambulância como o SAMU. Então, a ideia é o quê? Juntar todo esse pessoal, principalmente o pessoal da saúde do Estado, os prefeitos do Vale e da Costa Esmeralda, certo? E principalmente, lógico, o nosso prefeito de Tijucas, que já está na hora de ele realmente encabeçar a coisa,
certo? Esquecer de política, de partido, quem fez ou quem deixou de fazer, que lutou, criticaram muito, falaram muito na questão do 24 horas. Nós temos duas portas abertas hoje, o Hospital São José e o 24 horas, onde existe uma confusão muito grande. E a maioria dos problemas que chegam nessas unidades, do 24 horas vai para o hospital, porque o 24 horas atende hoje praticamente como um posto normal. E a estrutura física que tem hoje, o 24 horas, como o próprio vereador Rogerinho já falou, o próprio vereador Serginho, a estrutura física que tem hoje no 24 horas não suporta mais, né, para uma cidade como Tijucas com 34 mil. Então vamos passar isso, é uma ideia boa e eu tenho certeza e vou lutar com muita convicção em cima disso. Vamos passar o 24 horas para o hospital e sim a comunidade vai ter um atendimento de muito mais qualidade, né? E de repente, se Deus iluminar a cabeça desses prefeitos, né, e eles realmente olhar para a saúde como uma questão principal hoje do ser humano, de repente, então, nós vamos ter uma emergência e uma maternidade com atendimento de uma qualidade muito boa. Nós agradecemos, então, o vereador Éder Muraro pelas suas palavras, né, e esse convite para essa audiência pública que acontece no próximo dia 8 de abril no nosso Anfiteatro Leda Regina, aqui em Tijucas. E nós conversamos também com o nosso presidente da Casa Legislativa, Luiz Rogério da Silva, nosso popular Rogerinho, para falar um pouquinho, né, sobre a importância de projetos como esse, ele que já esteve falando aqui de outras questões e agora volta realmente para falar sobre essa questão dessas importantes instituições que estão realmente correndo o perigo de fechar. Rogerinho, fala um pouquinho disso pra gente. Bom dia, Douglas. Bom dia aos ouvintes da Primeira FM. Na verdade, o Hospital São José e a Maternidade Chiquinha Galotti é uma instituição filantrópica que está em Tijucas há 71 anos. 71 anos prestando bons serviços à comunidade, às vezes com dificuldade. Quem acompanhou a história dessa instituição sabe do que realmente o que ela significa, não só para o município de Tijucas, mas para o Vale do Rio Tijucas e para o sistema de saúde de Santa Catarina. O Hospital São José, ele, sem sombra de dúvida, ele atua dentro da sua missão e contempla aqui os primeiros atendimentos. Muitas coisas evitando de ser levado para Florianópolis, de congestionar ainda mais os serviços de saúde que lá existem. Então, o fechamento do Hospital São José e da Maternidade Chiquinha Galotti seria a ponta de mais um problema e um iceberg que se forma para a Secretaria de Estado da Saúde. Através de um requerimento aprovado na Câmara de Vereadores, o vereador Éder propôs que se fizesse essa audiência pública e que, para o nosso entendimento e entendimento de todos os colegas vereadores, é de extrema importância e necessária, além de tudo de urgência. Nós também procuramos já a entidade, né, a Sociedade Divina Providência, através da irmã Inedina. Também procuramos o secretário de Estado da Saúde, Dr. Dalmo Claro de Oliveira, Dr. Acélio Casagrande, o secretário adjunto, e outras autoridades envolvidas nessa questão, na questão do fechamento, e também o prefeito municipal. Agora, uma coisa é certa, né? Na verdade, nós precisamos que a população também participe, prestigie, é um ato público, é um ato de extrema relevância e importância, porque vai fazer a diferença. Na verdade, nós conhecemos como que funcionam as coisas públicas. Se não houver pressão e organização da comunidade, nós realmente poderemos ter um problema sério que seria o fechamento do hospital. Na verdade, não é o fechamento, é o encerramento das atividades do Hospital São José e Maternidade Chiquinha Galotti. Esse hospital, né, volto a repetir, Douglas, que teve no seu objetivo inicial sempre salvar vidas, né? E quantas vidas salvou, né? Quantas vidas aqui, principalmente na época BR-101, era pista simples ainda, né? Todos os acidentes vinham para o Hospital São José. E hoje continuam os acidentes, continuam os problemas acontecendo, não é? E também a maternidade. Nós vamos ter o desprazer de ter que ver os nossos munícipes, bairristas como somos, os nossos próximos tijucanos e tijuquenses, nascerem em Florianópolis ou em outra alternativa. Porque se a maternidade fechar também, né, as pessoas que usam hoje desse serviço estarão desprotegidas, estarão tendo que usar a rede estadual
e a rede estadual nós conhecemos bem como funciona. Além de conhecer bem como funciona, tem um problema também hoje de locomoção, de mobilidade, né? Veja bem, uma pessoa hoje, se não tivesse que enfrentar o caos das filas, da espera no hospital em si, propriamente dito, no Hospital Regional São José, no Hospital Celso Ramos, em todos os hospitais da capital, né? As maternidades da capital também, Carlos Correia, Carmela Dutra, mas se não bastasse isso, ainda também tem que enfrentar uma outra coisa, que é o trânsito. É como chegar lá, né? A que hora que vai chegar lá? Quanto tempo vai levar para chegar lá? Então, isso tudo são questões que nós temos que estar atentos. E quando digo estar atentos, nós conclamamos a comunidade nesse apelo, né, feito pelo vereador Éder Muraro, que tem mostrado uma grande preocupação com isso e, com isso, tem visto com outros olhos, né, a situação do município de Tijucas, levantando, inclusive, outras possibilidades. Mas há de se frisar, e da importância de que a discussão, né, a discussão democrática, é o melhor caminho para tomarmos a melhor solução e resolver a situação do Hospital São José, que para nós de Tijucas e região é uma necessidade extrema. Nós não podemos correr o risco de ter aquele estabelecimento fechado. Rogerinho, dentro do seu conhecimento, nós temos mais ações encaminhadas dentro da Câmara de Vereadores para o nosso Hospital São José e Maternidade Chiquinha Galotti? Na verdade, Douglas, eu acho que tem algumas soluções que elas estão pontuadas ou apontadas, né? O envolvimento do poder público municipal é questão fundamental. O envolvimento do poder público estadual, ou seja, a prefeitura tem que participar, o governo do estado tem que participar e a comunidade tem que participar. Naturalmente, a Câmara de Vereadores tem sido a mediadora disso, né? E não só, quando falo o governo municipal, não falo só o governo municipal de Tijucas, mas o governo municipal do Vale do Rio Tijucas, né? E o governo municipal do Vale do Rio Tijucas inclui todos aqui os prefeitos do Vale, inclui da Costa Esmeralda, em que eles têm também, né, por obrigação, ajudar a manutenção do nosso hospital. O que nós não podemos ficar é desamparados. A Câmara de Vereadores tem feito um trabalho intenso, juntamente com a imprensa, e aí quero agradecer a 98.3, a Primeira FM, né, e as outras rádios aqui do município, outras rádios de outras cidades, os órgãos de imprensa escrito, né, do estado de Santa Catarina, que também têm chamado a atenção para o fato, porque sabem dessa rede hospitalar que existe e sabe do problema que será o fechamento do hospital, inclusive prejudicando, sem sombra de dúvida, os hospitais de Florianópolis e região, né, que isso vai trazer mais caos do que já existe. Então, a rede imprensa estadual tem dado essa cobertura, né? As televisões que também têm participado desse debate, e nós temos agora o encaminhamento de que, com a comunidade junto, né, nós teremos força, sim, a Câmara enquanto ente, mas a Câmara protegida e com apoio da comunidade, a comunidade participando, com certeza nós vamos alcançar o objetivo e não vamos deixar que essa tragédia aconteça em Tijucas. Nós conversamos então com os vereadores Éder Muraro e também Luiz Rogério da Silva, o Rogerinho, sobre essa audiência pública que acontece na próxima segunda-feira aqui em Tijucas. Eu convido então o nosso presidente da Casa Legislativa, em nome de todos os vereadores, a fazer um convite então para a gente poder encerrar essa entrevista, e desde já o nosso muito obrigado. Eu quero agradecer também a Primeira FM por essa oportunidade, né? A oportunidade de estar fazendo um convite a você ouvinte da rádio, você que participa das coisas de Tijucas, você que reivindica a melhoria dos serviços da saúde de Tijucas, venha conosco participar. É no dia 8 de abril, é na próxima segunda-feira, é às 20 horas, nós não vamos fazer no prédio da Câmara, vamos fazer aqui no teatro, no Anfiteatro Leda Regina, junto ao Cruz e Souza. Esperamos a participação de todos e gostaríamos muito de encher esse teatro, mostrar para as autoridades estaduais, né, o nosso presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, Dr. Volney Morastoni, nosso amigo de Tijucas, Dr. Dalmo, secretário de Estado da Saúde, né, a doutora Rose, aqui, nossa secretária municipal de saúde, os prefeitos da região, os vereadores da região,
a sociedade civil em si organizada, a não organizada também, as ONGs, enfim, todas as entidades, associações, bairros, venham conosco participar. É a melhor forma que nós temos de cobrar para que não haja o encerramento das atividades do Hospital São José e que ele continue por muitos e muitos anos, salvando vidas e fazendo vidas vir ao mundo com aquela felicidade e aquela alegria que todos nós precisamos. Muito obrigado e tenham um bom dia.